tarde, quinto ano! Como que vocês estão? Quanto tempo, né? Então, nós falamos então no mês passado sobre os alimentos, né? Sobre os tipos de alimentos, da origem dos alimentos, dos cuidados que a gente deve ter, né? Dos distúrbios alimentares causados pela falta de nutrientes no nosso corpo. E hoje a gente vai falar sobre a digestão, que a digestão nada mais é do que a absorção dos nutrientes no nosso organismo, certo? Então, o sistema digestório é formado pelo tubo digestório e pelos órgãos anexos. Quais são os órgãos, então, do tubo digestório? A boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E quais são os órgãos anexos? São as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Ah, e a vesícula biliar também. Jaceli, por que elas são chamadas de glândulas anexas? É porque o alimento não passa por elas. Elas são órgãos que liberam algumas substâncias no organismo que vão auxiliar na digestão. O que é a digestão? A digestão nada mais é do que o aproveitamento do alimento. Vocês imaginam assim, se a gente pegasse assim, a comida, um arroz, feijão, a carne, e a gente colocasse tudo dentro do liquidificador e batesse. Aí bater. Então, a digestão é justamente isso. É quando o estômago começa triturando esses alimentos e depois ele vai passar pelo intestino que vai continuar triturando até formar um líquido bem fininho que vai conseguir sair pelas paredes do intestino delgado e cair na corrente sanguínea, cheio de nutrientes que vão ser levados para todas as células do nosso corpo, tá? Bem, mas a digestão ela começa quando a gente ingere, né, que a gente chama de ingestão dos alimentos. Então ela começa pela boca, quando a gente começa a triturar os alimentos. O que é triturar? Triturar é igual eu falei com vocês, é passar no liquidificador, a gente mastigar muito bem os alimentos para eles serem aproveitados. Quanto mais a gente mastiga o alimento, mais aproveitado ele é. Inclusive é recomendado que a gente mastigue 33 vezes o alimento. Ah, Jaceli, mas certos alimentos mastigar 33 vezes é difícil, também acho. Mas se a gente pegar assim um pedaço de carne, né, uma fruta que seja mais durinha, a gente consegue mastigar 33 vezes. Mas assim, por exemplo, uma banana, um mamão, não dá para mastigar 33 vezes. Mas aí pensa assim, tem alimentos que vocês vão precisar mastigar mais vezes e outros alimentos vocês podem mastigar menos, tá? Mas o importante é da mastigação, a importância da escovação, né, para manter os dentes saudáveis, para que ele faça essa trituração dos alimentos, certo? Bem, depois que a gente tritura bem na boca o alimento, mastiga bem, a gente vai passar pela função de deglutição, que é quando a gente engole o alimento. Aí ele vai passar pela faringe, pelo esôfago e vai cair no estômago, onde começa então a digestão. Aí lá ele já vai receber algumas substâncias produzidas pelo pâncreas, pelo fígado, na boca já começa com a saliva, né? Que também a saliva tem lá substâncias capazes de digerir também parte do alimento, tá? Então aí na página 26, vocês vão ver aí um sistema digestório e aí cada parte e o que acontece em cada parte, né? A boca, né, como eu falei com vocês, que tritura o alimento, né? Umedece primeiro com a saliva e depois tritura bem esse alimento. Depois a faringe, né, onde o alimento é conduzido através da faringe. E não importa, gente, não sei se vocês sabem disso, se a gente pode estar de cabeça para baixo, pode estar deitado, se a gente fizer assim, ó, essa força, né, para engolir, o alimento vai descer. É porque existe um movimento chamado movimentos peristálticos, que é onde o esôfago, o estômago também faz esse movimento. Eles fazem o movimento de contração e de extensão do músculo. Isso faz com que o bolo alimentar, que é como chamado o alimento, depois que ele sai da boca,
eles vão descendo aqui, ó, né, como se fosse uma bolinha de alimento pelo o nosso organismo, pelo tubo digestório, até chegar no estômago, tá? Bem, aí, como eu falei com vocês, o fígado, como é uma glândula anexa, ele vai produzir a bile, que é armazenada pela vesícula biliar, para poder fazer justamente essa, ajudar nessa digestão dos alimentos. Essa bile, ela funciona como se fosse um detergente, entendeu? Tira um pouco da gordura dos alimentos. Depois, ela que vai sai do esôfago, cai no estômago. Aí no estômago ele vai receber o suco gástrico, que é produzido pelo próprio estômago, tá? Que vai se misturar e vai se transformar numa pasta, né? Uma substância pastosa chamada de quimo. Quimo, com M, tá? E aí ele vai passar aí. E aí no estômago mesmo, ele já vai receber o suco pancreático. O suco pancreático é para ajudar na digestão tanto das proteínas quanto dos carboidratos, tá? E aí, depois que ele se transformou em quimo, ele vai passar para o intestino delgado. No intestino delgado, esses alimentos serão mais ainda, que o intestino delgado é a mesma coisa que o intestino fino, vão ser mais triturados, vão ficar mais fininhos, vai se transformar quase que um líquido, praticamente um líquido. E aí ele vai, o que é aproveitado, vai sair pelas paredes do intestino delgado e vai cair na corrente sanguínea. E o que não é aproveitado vai então para o intestino grosso, né? E ali, junto com a água e alguns sais minerais, ela vai se transformar em fezes e vai sair. Então, as fezes não são excreção, são restos de alimentos não aproveitados pelo nosso organismo, tá bom? Bem, então vocês vão fazer aí as atividades da página 29, 30, 31 sobre o sistema digestório, tá bem? Tem até aí uma ciência em ação que fala aí sobre uma experiênciazinha, que é muito simples, 2 copos de água, 2 comprimidos efervescentes, aquele Cebion, sabe? Reduxon, alguma coisa assim, colher e folha de papel. É até legal de fazer. Quem conseguir fazer aí, filma aí e manda pra tia, tá? Que eu acho que é interessante até a gente fazer essa experiência aí. Então, ó, vamos ler o material, eu vou mandar as páginas para vocês marcarem o que é mais importante e vamos fazer a atividade. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo zap. Ó, beijinho!